Boa tarde, colegas do Conselho Municipal de Educação. Eu sou a professora Ana Fornos, fui conselheira por 2 mandatos, fazia parte da Comissão de Ensino Médio, Modalidades e Normas Gerais. Eu fui convidada, então, para falar para vocês sobre os atos do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, que estão definidos no capítulo 4º, parágrafo 32 do Regimento Interno que foi aprovado pelo Decreto 12.405 de 1999. O artigo 32 diz que os atos propostos pelas comissões e aprovados em plenária tomarão 3 formas. Podem ser pareceres, resoluções ou indicação. O que diz lá a legislação? Que a resolução é o ato pelo qual o Conselho normatiza uma matéria de sua competência. O parecer é um pronunciamento sobre essa matéria, qualquer matéria submetida ao Conselho. E é lá, parágrafo 1, então, do artigo 32, que ele pode ser vinculante ou opinativo. Depois nós vamos ver mais adiante qual é a diferença entre um e outro. E o terceiro ato que o Conselho pode emitir é através de indicação, que são propostas de melhorias do ensino. Então, o primeiro ato que eu vou trabalhar com vocês é a resolução. A resolução é um ato normativo, ou seja, é um ato que estabelece normas e regras a serem observadas pelo sistema de ensino e pelos respectivos estabelecimentos que pertencem ao nosso sistema de ensino. Ele é sempre de deliberação coletiva, ou seja, é uma decisão que parte de todos os membros do colegiado. Ele tem caráter decisório e ele se destina a estabelecer normas a matérias sujeitas à apreciação do Conselho. É através das resoluções que o Conselho exara normas complementares para o seu sistema de ensino. Ou seja, então ele interpreta a legislação, ele faz menções a normas educacionais já existentes, ele traz referências teóricas, ela traz citações, ela conceitua. Isto tudo na sua justificativa, que é a justificativa que dá sustentação teórica para a resolução. Então, a resolução ela se divide em 2 partes, a justificativa e o corpo da resolução propriamente dito. Assim, o corpo da resolução ele está dividido da seguinte forma: o título da resolução, que é o número e o ano dessa resolução, a ementa é a síntese do assunto da resolução, o preâmbulo. No preâmbulo da resolução, as citações de considerações legais ou administrativas, que são essas orientações legais, fundamento que orienta a tomada de decisão do Conselho. Depois dessas orientações legais, dessas considerações, vem em seguida a palavra resolve. A partir da palavra resolve começa o texto propriamente dito da resolução. O que é o texto da resolução? É a exposição daquela matéria a ser disciplinada, a ser normatizada. O texto é aquilo que a gente retira da justificativa a essência e transforma essa essência em força de lei. Assim, a estrutura do texto da resolução, a partir então desse preâmbulo e a palavra resolve, a estrutura é da seguinte forma: é sobre artigo, que é essa unidade básica de articulação da matéria, do tema. O parágrafo, que é um desdobramento do artigo. No parágrafo pode-se abrir exceções ou complementar alguma questão do artigo. O inciso, que os incisos são representados sempre por algarismos romanos. A linha, que é o desdobramento do inciso, que é grafado em letra, na ordem alfabética. O item, que é o desdobramento da linha, e esse então é grafado em algarismo arábico. As
As resoluções, elas podem ainda ser divididas em seção ou subseção. A seção pode ser composta por capítulos. No Conselho, nós tivemos uma das resoluções organizadas desta forma, em seções, subseções e capítulos e títulos. Gostaria ainda de chamar a atenção que a resolução ela deve ter 2 cláusulas obrigatórias, 2 artigos, digamos, obrigatórios. Um é que dispõe sobre a entrada de vigência daquela resolução, quando ela vai começar a valer, se chama a cláusula de vigência, e a outra cláusula obrigatória é a cláusula de revogação, ou seja, o que ela está revogando, quais as matérias que ela revoga, quais as disposições em contrários que fica revogado a partir do momento da vigência daquela resolução. Então, essas cláusulas são importantes conter em uma resolução e sempre apontando que aquela resolução é acompanhada de sua justificativa, como eu disse, a justificativa que dá a fundamentação teórica, a base legal, para que a gente possa construir, então, em termos de artigos, parágrafos, enfim, toda aquela estrutura que eu já comentei, a resolução. Resumindo, então, a resolução é um ato normativo que tem força de lei. Portanto, ela é uma matéria que deve ser bem discutida na comissão, por todos os membros do colegiado, e ela deve ser discutida com os pares que ela diz respeito. Então, deve ter propostas audiências públicas, discussão, para que realmente essa matéria reflita aquilo que o sistema, dentro dos seus princípios emanados pela lei de criação do sistema, estão expostos. Por exemplo, a resolução ela deve ser muito bem fundamentada na justificativa. Portanto, quem escreve a resolução, o seu relator, ele deve muito bem conhecer a legislação pertencente àquele assunto que vai ser normatizado, sempre se baseando na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases, observar bem as normas do Conselho Nacional de Educação, as normas já exaradas pelo Conselho Municipal de Educação. São essas normativas, as fundamentações teóricas do tema, é isso que compõe a justificativa da resolução, e é dessa justificativa que se extrai a essência para elaborar, então, os artigos, parágrafos, incisos, etc. Por exemplo, o que nós temos de resolução no Conselho Municipal de Educação? A resolução que estabelece as diretrizes, então, as resoluções sempre estabelecem diretrizes curriculares, né? Normas curriculares, as diretrizes para a educação infantil, as diretrizes para o ensino fundamental, as diretrizes para a educação especial, as diretrizes para as temáticas que também transversalizam o currículo, como a educação e para os direitos humanos. Então, passaremos a trabalhar agora o que é o parecer, que é um outro ato que pode ser emanado pelo Conselho. Bom, o parecer, então, é uma opinião fundamentada sobre determinado assunto. O parecer, ele é uma matéria que é provocada. Ele é provocada a partir de uma consulta ao Conselho Municipal de Educação, que pode ser uma consulta da Secretaria Municipal de Educação, das escolas, do Ministério Público, da Câmara de Vereadores, pode ser de qualquer uma das entidades que fazem parte do Conselho Municipal de Educação ou outra entidade, outras entidades vinculadas à educação municipal. Então, antes de ser emitido o parecer, com esta provocação, se mostra um conjunto de documentos. Estes documentos devem ser protocolados, eles devem receber um número de processo, e esse número de processo vai ser identificado no cabeçalho do parecer. Este número de processo ele está vinculado à deliberação do parecer. Bom, como está escrito lá no regimento interno, os pareceres eles podem ter 2 características, digamos assim.
ou eles podem ser pareceres que eles chamam vinculante ou opinativo. O que é a diferença de um parecer vinculante e um parecer opinativo? O parecer vinculante, por exemplo, aqueles pareceres que o Conselho emite para autorizar o funcionamento das instituições de ensino ou para credenciar as instituições do Sistema Municipal de Ensino, eles são pareceres vinculantes, porque obrigatoriamente eles precisam ser cumpridos. Aquilo que ali está escrito, aquelas recomendações, elas devem ser cumpridas tanto pelo estabelecimento quanto pela SMED, quando assim for apontado. Então, esses são os pareceres vinculantes, são pareceres que há uma obrigatoriedade no seu cumprimento. Esse é um parecer vinculante. Agora, o que é um parecer não vinculante? O parecer optativo. No parecer optativo, o administrador, o secretário de educação, ou, por exemplo, quando a gente responde alguma questão da Comissão de Educação sobre a criação de lei, de disciplinas nas escolas, na verdade ele não está obrigado a escolher aquela direção que o parecer, que o conselho, ao aprovar aquele parecer, está dando. O parecer opinativo, ele funciona como um norte normativo a ser seguido ou não pelaquela autoridade pública. Já no parecer vinculante, ela obriga o administrador a cumprir, não contrariar o seu conteúdo. Mas então nós vamos dizer, mas então o que os conselheiros estão aqui? Só para opinar? Não, a função do conselheiro não é apenas opinar, aconselhar, mas é dar uma orientação e uma solução que ela esteja embasada em parâmetros legais, normativos, dentro da legislação educacional. Se o administrador irá seguir ou não a orientação, no caso do parecer optativo, não é alçada nossa, do conselheiro, mas cumpre ao conselheiro fazer a sua parte. É isso, foi um prazer estar aqui conversando com vocês, um bom trabalho e um beijo a todos os conselheiros e conselheiras.